O tema que eu vou tratar aqui, eu vou intitular ele como Os Agentes de Deus sobre a Terra. Deus opera na Terra através de agentes. Umbanda usava esse termo. Talvez você não deva ter visto muito isso em alguns sermões, mas em vários sermões, pelo menos não traduzidos, ele menciona isso. E eu quero tratar um pouco sobre isso. No nosso culto anterior falamos sobre o ministério quinto, o propósito de Deus de atuar na igreja, de aperfeiçoá-la, de corrigir os espíritos através do ministério. Então, o ministério quinto são agentes de Deus. Mas hoje vamos trazer uma coisa um pouquinho mais ampla, porque a coisa de agir ou de ser um agente de Deus não está limitada apenas a alguém que tem um chamado ministerial. Toda igreja foi chamada e vocacionada por Deus para ser na terra um agente de Deus. Todos, não é apenas um pastor, um ministro, um evangelista, todos nós somos agentes de Deus. Amém? E é o tema que eu quero tratar aqui. Eu não pretendo isso aqui muito extenso, mas que Deus nos ajude nessa ministração. Amém? Eu vou tomar como título base, ou como tema base, ou texto base para o nosso estudo, a escritura de João capítulo 15, a partir do versículo 1. Vou pedir para que você abra sua Bíblia, se coloque de pé, para que todos nós possamos fazer juntos a leitura. João capítulo 15, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. João 15, versículos de 1 a 8. Amém? João capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós.
Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Digam graças a Deus. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, nesse instante, Senhor, encomendamos este culto, esse serviço, para Ti, para que Tu venha nos ajudar na ministração da Tua Palavra. Que Tu possas outra vez, Senhor, manifestar a Tua presença gloriosa em nosso meio através da revelação das Tuas Escrituras e daquilo que Tu tem nos ensinado através do Teu profeta mensageiro, a Tua voz para este dia, para que a noiva possa ser preparada para o arrebatamento. Sim, Senhor, porque esta é a última era da igreja. E assim como o sétimo depois de Adão foi levado por Ti, assim como em Ti sabemos que esta é a sétima era em que aqueles que forem preparados por Ti, pela Tua palavra, serão levados deste mundo. É com este propósito, Senhor, de que nós estamos aqui, para mais uma vez, num simples culto aqui, uma reunião que estamos tendo, que Tu possas nos preparar, nos capacitar, nos limpar, trabalhar conosco, com as nossas mentes, nossos corações, através da Tua palavra, para nos capacitar um pouquinho mais, Senhor, nos deixar um pouco mais prontos, mais preparados do que já éramos quando viemos aqui, para naquele dia, Senhor, quando a trombeta soar, nós estivermos aqui prontos, preparados, ansiosos, Senhor, para ser levados e ter aquele encontro glorioso contigo, com Teu Cordeiro, na ceia das bodas do Cordeiro. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça nesse instante. Inclinamos nossos ouvidos, nossos corações para Ti, em favor de Ti, da Tua palavra, para que Tu venhas se revelar mais uma vez em nosso meio. Fale conosco, Senhor. Capacita-nos, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Veja que aqui em João 15, Jesus começou dizendo: eu sou a videira verdadeira. Por que ele usou o termo verdadeira? É porque se há uma verdadeira, é porque também existe uma falsa. Ele disse: o meu Pai, que é Deus, é o lavrador. Então, se existe uma falsa vinha, também deve existir um falso lavrador. Ok? Mas ele disse aqui que toda vara, todo galho, todo ramo que estiver ligado, conectado a esta vinha verdadeira, ela vai produzir muitos frutos. Mas antes que esses galhos, essas varas, esses ramos possam produzir esses frutos, eles precisam, disse aqui Jesus, ser limpos. As varas têm que ser limpas para que elas possam então frutificar. E o que nos limpa, o que nos lava? Ele mesmo respondeu: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Nós precisamos ser lavados, limpados, purgados, purificados, para que então nós, como varas conectadas a essa videira, possamos dar frutos. Então, os ramos ou as varas, elas precisam estar conectadas, ligadas a esta videira, para que elas possam frutificar. Porém, os frutos não pertencem às varas.
não é exatamente as varas que produzem os frutos. Não é proveniente das varas, mas é da videira. O que acontece é que a videira, ela transmite para as varas a sua energia, o seu elan, a sua seiva, seus atributos, para que as varas possam refletir e exteriorizar aquilo que está na videira. Então não é exatamente os ramos, é a videira que dá frutos. Porém, a videira vai usar os ramos para que esses frutos se manifestem. Então, a videira, ela só é conhecida de que forma? Pelos frutos que os ramos dela dão. Quando os ramos, as varas frutificam, o que os ramos estão fazendo com essa ação? Eles estão revelando para você a natureza da videira. Não é isso? Porque você nunca saberia o que a videira produzisse se os ramos não mostrassem para você o que ela faz. A videira produz frutos. Então ela é conhecida, ela é manifestada através dos ramos, dos galhos. Né? Então é somente através dos ramos que a vida que está na videira se torna manifestada e conhecida. O apóstolo Paulo, ele disse que de uma certa forma, em termos espirituais, é exatamente isso que acontece com Deus e com a sua igreja. Porque Deus, para poder revelar-se para nós, ele tem que usar nós da mesma forma como a videira precisa usar os ramos para manifestar o que é a videira. Então, Deus, Paulo disse, ele, através de nós, ele opera e se manifesta. É através de nós, as varas, através da igreja, do corpo místico de Cristo, que Deus então se torna conhecido. Através do poder do Espírito Santo, que opera e que se manifesta. Desde, é claro, que a igreja esteja conectada e unida a Deus, ao Espírito Santo, ou à videira. Lá em Efésios 3, 20 a 21, Paulo disse assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus tem o poder e ele opera, ou seja, ele manifesta, ele torna esse poder conhecido de que forma? De que maneira? Através de nós. Através de nós, os ramos, a videira se manifesta e mostra o seu poder, mostra os seus frutos. E a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Ok, então Paulo disse que o poder de Deus ele opera hoje através da sua igreja. Então, a igreja é o meio pelo qual Deus se torna o quê? Conhecido e manifestado. Assim como a videira é conhecida pelos frutos que ela produz mediante os ramos dela, que estão conectados com ela. Então, tanto o seu poder como a sua glória são manifestados através desses ramos, ou a igreja. Né? Através da igreja, você tem o conhecimento dos juízos de Deus, das opiniões de Deus, a sua glória, a sua doxa, seus valores. Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele também disse que Deus coloca em nós, na igreja, o seu querer. E não somente isso, ele faz com que esse querer, essa vontade dele, se concretize e se manifeste. Para que isso? Para que através das nossas vidas, quando esse querer dele é colocado em nós, Deus, através de nós, seja revelado, manifestado e conhecido. Então, Deus, ele introduz nos nossos corações o seu querer, mas mais do que isso, ele faz com que esse querer se cumpra, se realize. Né? Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Os arminianistas lutam de todas as maneiras contra essa palavra aqui de Paulo, porque eles querem livre-arbítrio, que dizem que é você que determina o que você quer e o que você não quer. Então, o teu querer não tem nada a ver com o querer de Deus. Se você quer Deus, na teologia deles, Deus vai dizer, ok, amém, eu fico surpreso, que bom que você me quer. Mas a Escritura não diz isso. A Escritura diz que Deus coloca em nós o seu querer. Você busca Deus porque esse é o querer dele para você. E aqueles que são da eleição vão mais além do que um simples querer. Deus vai fazer com que isso se efetue, se realize, se concretize. Ou seja, você vai buscar Deus e você vai conhecer Deus e você vai ser um com Ele. Então, é o propósito dele. Para que tudo isso? Você já entendeu pela figura que Jesus usa. Deus quer se tornar conhecido. E Ele usa a igreja para que isso aconteça.
É através da igreja que Deus se torna conhecido. Então, quando nós deixamos a vontade de Deus prevalecer contra a nossa própria vontade, contra a nossa, então nós estamos o quê? Permitindo que a vida de Deus, que o caráter de Deus seja refletido em nossa própria vida. Amém? Tudo que nós precisamos fazer é o quê? Nós já ministramos isso em outras ocasiões, talvez aqui mesmo em Viamão. Nós temos que sair do caminho. Sair do caminho de Deus, para que Deus então possa encontrar passagem e manifestar a sua vida, o seu querer, o seu doxa, a sua glória, suas opiniões para nós. Né? Nós temos que sair e deixar Deus ter o seu próprio caminho. No último estudo que nós ministramos, que foi lá na nossa igreja, em Francisco Morato, São Paulo, nós tratamos sobre o Ministério Quíntuplo, o propósito do Ministério Quíntuplo, baseado no estudo do irmão Brian. E naquela ocasião nós vimos ali que Deus ele usa esses 5 ofícios ministeriais para se comunicar com o seu povo. Mas para que isso aconteça é necessário que o próprio ministro saia do caminho, né, para que Deus então possa usar aquele dom que está nele. O dom só vai ser usado por Deus se o ministro sair de cena com os seus pensamentos, com as suas opiniões e deixar Deus entrar em cena para manifestar sua glória, sua doxa, seus juízos, seus próprios pensamentos. Mas, se alguém está desejoso de ouvir um homem, um ministro, que apenas usa o nome de Deus, mas na verdade põe suas próprias doutrinas, seus próprios pensamentos, sua própria teologia, tanto um quanto o outro, ou seja, tanto que ouve esse ministro, quanto o próprio ministro, estarão perdidos. Porque você só vai frutificar para Deus como um ramo da vinha verdadeira quando você estiver conectado a Ele, lavado pela água da palavra e refletir exatamente aquilo que a palavra é. Então o ministro ele precisa sair do caminho com suas ideias, com as suas opiniões, para que Deus possa então ser representado por meio desse ministro. Mambana disse que Deus é representado por ministros. Ele foi representado pelos seus servos, pelos profetas. E se isso não acontecer, se o ministro não sair do caminho para que Deus se manifeste, ele não vai representar Deus. Este ministro não vai sequer fazer nada para exaltar a Cristo, a não ser a si próprio. É isso que acontece. Quando o ministro não sai do caminho e vem com as suas próprias teorias, quem é que ele vai exaltar ali? Vai ser Cristo, a sua palavra nunca. Ele vai estar exaltando a si mesmo. Mambana disse algo assim na mensagem A Invasão dos Estados Unidos. Eu algumas vezes penso em meu ministério. Eu vejo as pessoas virem até mim. E eu entrava em um quarto de hotel e eu dizia, Deus, quem que essas pessoas querem ver? A mim ou a ti? Eles estavam buscando o irmão Bana para ver Deus no irmão Bana ou só para ver o irmão Bana, para ver o que o irmão Bana ia fazer? Ele se questionava. Ele diz, está vendo? Se elas vêm a ver a mim, elas estão perdidas. Se você veio aqui para ver a mim, você está perdido. Vou usar as palavras que ele usou aqui. Né? Porém, ó Deus, derruba-me, tira-me, eu desejo representar a ti. É isso que o ministro tem que fazer. Ser derrubado, ou seja, sair de cena, sair do caminho, com suas ideias, com seus pensamentos, com o seu próprio querer, para que ele possa se colocar diante do povo e o povo possa ver Deus ali representado, na forma da palavra que ele está ministrando. Aquele diante de quem eu permanecerei algum dia. Amém. Então aqui o Mambana está dizendo, o ministro ele está ali representando a Deus, como um agente de Deus. Agora, então como a videira necessita das varas para manifestar os seus frutos, Deus, ele sempre, como eu disse, precisou usar agentes para, por meio deles, manifestar a sua própria vida e a sua própria glória. Deus sempre usou pessoas ou alguém para se fazer conhecer. E o primeiro ser, a primeira pessoa que Deus usou para ser o seu agente, para se tornar conhecido, revelado, manifestado, foi o seu Filho Jesus Cristo. Aquele ser que Deus gerou desde antes da fundação do mundo. Aquele Logos, outra vez a Mambana chamava de um ralo, uma luz mística, um corpo teofânico, um ralo de luz, mas ao mesmo tempo com uma forma humana. Aquele ser que Deus gerou, aquele foi o primeiro agente. Foi o primeiro agente que Deus usou. E ele usou o seu Filho como agente da sua criação.
Porque antes que o mundo fosse criado, Deus fez todas as coisas por meio daquele Filho que Ele gerou lá. Né? Agora, porque nós temos pregado isso inúmeras vezes e usado vários sermões do Mombrana, onde ele mesmo tratou disso, Deus criou os céus e a terra por meio do seu Filho Jesus Cristo. Porque nós temos ensinado e insistido nisso algumas vezes, nós vimos ainda hoje, no início dessa mensagem, que discorda do Mombrana nesse ponto, nos taxando agora até de trinitários. Vi recentemente um ministro dizendo, se você fala que Deus tinha um filho antes da fundação do mundo e que criou as coisas por meio desse filho, você está falando uma coisa que os trinitários gostam de ouvir, porque esse ensino é deles. Mas, veja, o fato de Mombrana ter dito isso não quer dizer que ele estava pregando Trindade ou trinitarianismo. Quando eles dizem que nós estamos ensinando isso, eles estão apenas dissimulando sua incredulidade, porque na verdade é ao Mombrana que eles estão chamando de trinitários. Nós apenas estamos ecoando aquilo que Mombrana nos ensinou. Não estamos inventando essas coisas. E não estamos colocando nossas próprias interpretações. Mombrana deixou muito bem claro de que Deus tinha um filho e usou ele para criar todas as coisas, por meio deste filho. Que não era ele mesmo. Né? Era um ser real que Deus usou. Deus usou para criar todas as coisas. E Deus usou esse filho como agente seu. Então, alguns estão incomodados com isso e estão dizendo que nós estamos pegando trinitarianismo. Quando, na verdade, como eu disse, é o Mombrana que estão chamando de trinitários. Veja, nós já ministramos isso em uma outra ocasião. Mombrana ele disse que cada grupo, cada corrente de religião tem um pouco de verdade. Cada um deles tem um pouco de verdade. Né? Mas eles não tinham toda a verdade. O metodista tem um pouco de verdade. O batista, os pentecostais e as outras seitas cristãs. Mensagem que o Mombrana pregou em 65, Eventos Modernos, não é parte do Evangelho. Os metodistas têm parte. Os batistas, os presbiterianos e assim por diante, eles tinham parte dele. Os católicos, os trinitários, né, tinham parte dele. As testemunhas de Jeová, todos os demais. Mas é a palavra inteira, toda a palavra da hora, que é o que conta. Não apenas uma parte do que um disse, o outro disse. Você tem que ter toda a palavra inteira. E a palavra da hora não é uma parte como os outros apresentaram, é toda a palavra. É todo o ensino apostólico. Porém, então veja, só porque o Mombrana dizia que o inferno não é eterno, exatamente como os adventistas falam, isso não quer dizer que o Mombrana era adventista. Só porque o Mombrana disse que Cristo era Miguel, da mesma forma como as testemunhas de Jeová também ensinam, isso não quer dizer que ele era uma testemunha de Jeová. Só porque o Mombrana concordava com os unicistas de que Deus tem três ofícios, como Pai, Filho e Espírito Santo, nem por isso faz com que ele cometa o mesmo erro unicista de reduzir o filho a apenas um ofício, ao invés de reconhecer realmente como um homem que Deus gerou, um filho, um ser real. E só porque Mombrana disse que o filho tem uma pré-existência, como os católicos e os trinitários ensinam, isso não faz do Mombrana um trinitário, porque em nenhum momento Mombrana disse que Jesus era o Filho eterno de Deus, como a Trindade ensina. Então veja, ele citava coisas que os outros grupos ensinavam, que as outras seitas ensinavam, mas nunca da mesma maneira como eles ensinavam. Porque eles não tinham toda a verdade da hora. Mas o Mombrana nos trouxe isso agora. Então, se o Mombrana disse que o filho tinha uma pré-existência com o pai, nós vamos dar amém, nós vamos confessar isso, vamos dizer isso, porque isso é verdade. O Mombrana disse isso e nós vimos que isso era bíblico, ele fez eco às escrituras. Então, se o que o Mombrana disse e é bíblico, é escriturístico, nós vamos dar amém e nós vamos aceitar. Não vamos lutar contra as escrituras e nem contra Deus. Então, uma das grandes indignações que os ministros unicistas da mensagem têm é principalmente com aquela declaração que o Mombrana fez lá na mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, quando ele foi explicar aquele termo façamos, let us make, né? Façamos, quem é? Quem são esses dois aí que estão? Quem é que estão falando? O pai e o filho. Então eles ficam indignados com essa declaração e eles dizem que se você falar a mesma coisa que o profeta falou, você está sendo trinitário. E no próprio sermão, perguntas e respostas sobre o Gênesis, o Mombrana repreende a doutrina trinitária. Não existe a coisa de três pessoas da Trindade, não existe uma terceira pessoa. Ali, no mesmo estudo, ele repreende o trinitarianismo.
Então, como que eles podem usar essa expressão que Umbanda usou para dizer que ele era um trinitário, se no próprio sermão ele combate a trindade? Então, só porque nós dissemos a mesma coisa que ele disse, nós não estamos nos fazendo de trinitário e nem mesmo fazendo do Umbanda um trinitário. Né? E alguns usam esse termo, então, aqui, para dizer, olha, Umbanda... não, eles não usam o Umbanda, eles não ousam dizer que o Umbanda está errado, eles dizem que nós estamos errados por dizer o que o Umbanda disse. Então, no entendimento deles, nós dizemos tudo distorcido, nós não entendemos o que o Umbanda disse. E eles tentam usar até a própria Escritura para discordar do que o profeta falou. Porque lá em Gênesis 1:27, quando você abre a Escritura, diz assim, criou Deus, pois o homem. Em Gênesis 1:26 diz, façamos o homem. Ali os homicidas de mas no versículo anterior diz Deus criou. Então não foi dois, foi só um que criou. Lógico. Lógico. O que foi que Jesus disse quando ele esteve aqui na terra? Não sou eu quem faço as coisas, mas meu Pai que está em mim, que habita em mim, faz as coisas. Você acha que isso foi só quando ele esteve aqui em carne humana? Mesmo quando o Filho estava lá, numa forma teofânica, naquele halo, luz mística, não era o Filho que criava as coisas, era Deus no Filho que criava todas as coisas. O que acontece é que Deus sempre usou o seu Filho como agente da criação. Então não adianta você conflitar as Escrituras uma com as outras, contra as outras. 1:26 é 2, né? Mas no versículo seguinte diz que é só um. Então é só um, claro, é só um. É só um quem cria, mas Deus sempre usou o seu Filho como um agente da sua criação. Assim como também não foi Jesus, o Filho de Deus, quem nos salvou, quem nos redimiu. Foi Deus quem fez isso. Mas Ele enviou o seu Filho até nós para operar essa obra de graça em nós. E da mesma forma, um dia Deus vai julgar a terra. E você sabe como que Ele vai fazer isso? Ele vai usar o seu Filho. Ele vai usar o seu Filho com um cetro de ferro para julgar a terra. Mas não vai ser exatamente o Filho quem vai fazer isso. Vai ser Deus no Filho. E quando o Filho estiver aqui para julgar as nações, Ele vai dizer a mesma coisa que ele disse da primeira vez quando ele esteve aqui em carne humana. Não sou eu que estou aqui julgando vocês, mas é meu Pai que está habitando aqui em mim agora que está julgando vocês. Amém. Ele vai fazer a mesma coisa. É Deus quem faz sempre todas as coisas, mas Ele sempre usou agentes. E o primeiro agente que Deus usou foi o seu Filho. Ele usou o seu Filho para criar, usou o seu Filho para salvar, usa o seu Filho ainda hoje para curar, para restaurar vidas, né? E vai usar seu Filho novamente também para julgar as nações e os ímpios. Amém. É o que a Escritura diz, Atos 7:31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Não vai ser algo injusto. Ninguém vai dizer que Deus foi injusto. Deus vai deixar a injustiça tomar conta da terra para que todos vejam a justiça de Deus quando ela se manifestar. Ninguém vai poder dizer que Deus está sendo injusto. Agora, como é que ele vai fazer isso? Né? Deus determinou um dia em que Ele vai julgar o mundo por meio do homem que Ele destinou. Veja, Ele vai usar alguém, Ele vai usar um agente para fazer isso. Sempre foi dessa forma que Deus atuou. Né? E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, como foi que Deus criou o mundo? Né? Quem criou o mundo? Deus. Mas Ele usou seu Filho para criar. Quem salvou os homens do pecado foi Deus, mas Ele usou o seu Filho para salvar. E quem Deus usará para julgar o mundo? O seu Filho. Mas será Deus, naquele Filho, quem estará julgando. No homem que Deus determinou e destinou. Então, da mesma forma como o Pai usou o seu Filho, hoje Deus, na forma do Espírito Santo, Ele usa homens também como seus agentes. Ele usou seu Filho como um protótipo, dê o termo que você quiser para isso, para mostrar que é assim que Deus opera. Agora, é muito difícil você fazer com que um homem creia no outro, justamente porque muitos acabam exaltando a si mesmos mais do que a Deus, e isso desperta em muitos desconfiança. As pessoas não sabem se pode pôr confiança hoje no ministro, porque não sabem se ele está pregando a palavra dele mesmo, a de Deus. Né? Então é muito difícil hoje você fazer as pessoas confiar ou ver no outro alguém que Deus esteja ali usando como agente dele. É muito difícil. Mas isso é coisa de agora? Não. Sempre foi assim. Nós vamos ver aqui, Umbanda disse isso. Sempre foi difícil fazer isto, com que você cresce num outro que Deus usasse como agente. Mas Deus sempre quis agir dessa forma. Seria muito mais convincente. Tem um sermão que Umbanda fala isso.
Deus seria muito mais convincente para nós se Ele usasse a lua e o sol para pregar para nós. Imagine, você amanheceu, o sol lá de longe onde Ele está pregando para você. Busque a Jesus, busque a tua salvação, corra enquanto ainda há tempo. Aí depois o sol se põe, nasce a lua, dizendo a mesma coisa. Não seria convincente? Seria. Mas Deus quis fazer assim? Não. Ele quis usar vasos de barro, nascidos em corrupção. E por isso que é tão difícil fazer com que outros vasos de barro confiem nos outros, como agentes de Deus. Mas eu disse, é assim que Deus opera. Esse é o programa dele. Então, Deus, Ele, por seu divino programa, quis fazer dessa forma. Ele quer que nós creiamos naquele que Ele usa para nos falar. E em todas as eras foi sempre assim que Deus agiu. Embora fosse muito difícil para aqueles que Deus chamou de representar a Deus e a sua palavra. Agora, foi difícil para Moisés, que era a boca de Deus no seu dia, fazer com que os outros crescem nele. Foi extremamente difícil para Israel aceitar que Elias, nos seus dias, era o representante de Deus ali, a voz de Deus naquele tempo. Foi muito complicado, muito difícil convencer a mesma nação de Israel, convencer aquele povo de que Jesus estava ali como representante de Deus, o seu agente. E mais, Deus ali mesmo, corporalmente, fisicamente manifestado naquele filho. E da mesma forma, não é menos complicado hoje Deus usar a sua igreja como representante dele na terra. Mas Deus sempre tem insistido dessa forma, de se manifestar desta maneira. Mombana disse na mensagem Deus e seu povo: se ele dissesse que eu era John Dillinger, ou que o espírito de John Dillinger estivesse em mim, quem foi John Dillinger? Foi um mafioso. Ele era lá da terra do irmão Branham, de Indiana. Era um assaltante de bancos, um gangster, foi depois preso, acho que foi morto numa emboscada de policiais, não lembro muito bem da história. Foi um assassino, um gangster muito famoso lá naquela região. Então Mombana disse, se eu fosse o John Dillinger, se eu tivesse o espírito dele, eu faria as coisas que ele fez. Eu assaltaria bancos, eu estaria sempre armado, seria um homem violento. Se eu tivesse o espírito de um artista, eu faria as coisas que aquele espírito fez. Eu pintaria quadros. É isso mesmo? Se ele dissesse que eu era um mecânico especialista e que o espírito mecânico estivesse em mim, você esperaria que eu soubesse o que estava errado com o seu carro. Se ele dissesse que eu nasci do Espírito de Deus e que o Espírito de Jesus Cristo estivesse em mim, você esperaria que eu fizesse o que ele fez e agisse como ele. Esse é o seu espírito operando através de um ser humano. Você crê nisso? Seu espírito operou em uma serpente de bronze uma vez. Você crê nisso? E no tanque de Betesda, águas turbulentas, sempre que entravam lá e crendo, eles recebiam a sua cura. Por acaso a água podia dizer, olha que água excelente? Não, era o anjo na água que fazia a cura. Não a água, o anjo. Quando o anjo ia embora, era apenas a água ali. Os homens são apenas homens, mas é a agência de Deus. São os agentes que Deus usa para hoje operar. Deus não desce sobre denominações. Deus não usa um grupo como seu agente. Ou um grupo, um tabernáculo, uma denominação, uma congregação, o que quer que seja. Não existe isto. Deus usa homens. Deus não desce sobre dispositivos mecânicos. Deus, o Espírito Santo, desceu sobre os homens. O homem é o agente de Deus. E a coisa mais difícil que Deus já teve que fazer foi fazer com que um mortal cresça em outro. Foi muito difícil. Você crê nisso? Eles não conseguiam crer em Moisés, e Deus lhe deu 2 sinais para provar que ele foi enviado por Deus. Só mais uma mensagem aqui, essa não temos traduzida. Os dons e chamadas são sem arrependimento de 50. Jesus disse, eu posso se você crê. Agora, para crer em Deus, a maioria das pessoas tem que ter algo para ver, algo visível, algo a ser representado para representar a Deus. Creio que uma das coisas mais difíceis que Deus já teve que fazer foi conseguir um mortal crer em outro mortal. Nós não cremos um no outro, e nós somos a agência de Deus. Deus usa nós para que ele seja manifestado e representado. Então veja, Deus ele somente pode usar um homem como seu agente, mas isso só vai ser possível se esse agente, vamos lá para a figura de Jesus, estiver conectado à videira.
estiver conectado com a vida da videira. Ou seja, ele somente poderá ser um agente de Deus se ele sair do caminho e estiver conectado com o Espírito de Deus, de forma que ele possa revelar e manifestar ou representar a própria vida do Espírito Santo nele. Amém? Um sermão sem tradução aqui. O anjo é a comissão de 50. Agora observe, o dom é o que Deus enviou. Agora, se ele enviou na forma de uma serpente de bronze ou tanque de água, seja o que for, você crê. Não na água, nem na serpente, mas no dom de Deus. É isso mesmo? A serpente de bronze não orava por ninguém, nem o tanque de água. Mas Jesus subiu ao alto, ele deu dons aos homens. E agora, é claro, Deus opera pelo Espírito Santo através do homem. O homem é o agente de Deus. Diga isso junto comigo. O homem é o agente de Deus. Amém. Agora veja, isso foi quando? A partir de quando? Isso foi em todas as eras. Mombana disse que em todas as eras Deus sempre usou homens para ser seus agentes, para que através deles Deus pudesse ser manifestado, representado, conhecido. Mensagem estreita é a porta. Em todas as eras e em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. O homem é o agente de Deus. Em cada geração, Deus fala ao seu povo através dos lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele pode usar. Amém. Então veja, cada agente que Deus usa, ele atua também como uma testemunha de Deus. Mombana disse que se em cada era Deus tem agentes, ele disse, Senhor, eu também quero ser um agente teu. Em alguns sermões ele fala, eu estou aqui como um agente de Deus, estou aqui como representante de Deus, como uma testemunha de Deus. É isso que um agente é. A imutável palavra de Deus de 60. Deus usou o homem para seus agentes. É isso mesmo? Deus sempre usou um homem para ser o seu agente. Jesus era o agente de Deus. Ele era ou não era? Era. Desde quando? Eu já acabei de dizer para você. Não foi quando Jesus esteve aqui em carne humana. Muito antes disso. Elias era o agente de Deus. Os profetas foram. João era agente de Deus. Agora, se essa era de Deus tem uma testemunha, Senhor, deixe-me ser o seu agente. Essa era é de Deus. É a era de Laodiceia, é a última, mas ainda é a era de Deus, porque Deus tem controle, tem domínio sobre tudo. Então, Deus tem que ter agentes aqui. Deus ainda tem que ter suas testemunhas. Amém. Outra mensagem. Perseverante de 62. Deus sempre trabalha através de agentes, os homens. O homem sempre é o agente de Deus, não credos, não denominações, mas o homem. Deus nunca trabalhou com máquinas ou nunca trabalhou com denominações. Eles morrem assim que se organizam. Está encerrado para sempre. Ou seja, toda vara que não é lavada pela água da palavra, ela é arrancada, conforme Jesus disse, é arrancado, e somente aqueles que estão conectados à videira e limpos, lavados, purgados, é que podem frutificar. Então, se uma vara está ali para dar apenas testemunho, mas não frutifica, não tem frutos em si, ela é arrancada, porque não está conectada à videira. Não vai refletir o que a videira é, não vai representar a vida do Espírito. Outra mensagem aqui, o anjo do Senhor. Agora, Deus sempre opera através do homem. O homem é a agência de Deus. Outra vez. Você crê nisso? Jesus disse, como vocês têm crido em Deus, creiam também em mim. Jesus foi o agente de Deus. Agora, as pessoas que creem em Deus o crucificaram. É isso mesmo, pensando que estavam fazendo o serviço de Deus. É assim que eles fazem com os agentes de Deus. Mas veja que, na verdade, o agente de Deus, na verdade, quem é? É o próprio Deus. Ou seja, quem é que frutifica? Não são os ramos, já explicamos isso. É a própria videira. Quem é que opera? Quem é que se manifesta? É Deus. Na verdade, é o seu Espírito. Deus, na forma do Espírito, é quem faz toda a obra. Ainda que ele usa outros meios. Mas, na verdade, o Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus na forma do Espírito, é o agente que opera aqui em nosso meio. Mombana também usava essas expressões. Sermão sem tradução, cego Bartimeu de 59. Se conseguíssemos nos apoderar do agente de Deus,
O agente de Deus, então, foi Elias. O agente de Deus hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus, mas ele age através da igreja, através do ministério. Segure-se nele. Quando você entrar em contato, quando você sentir o Espírito Santo, agarre-se nele como Jacó se agarrou no anjo, lembra? Amém. É verdade. Agarre-se nele. Eu vou te segurar até que tu me abençoes e me dê as coisas que eu estou desejando. Outro sermão, perseverante, também sem tradução, 62. Deus bendito, se o povo se apoderasse do Espírito Santo, o agente de Deus na terra, esta noite, e se conservasse assim, eu não te deixarei. Poderia ter que lutar como Jacó a noite toda, mas você obteria o seu pedido. Amém. Então, é necessário que se entenda que um agente não é apenas alguém que possui um chamado ministerial dado por Deus, como eu disse no início da nossa palestra aqui. Mas qualquer membro da Igreja de Cristo que esteja conectado com a videira, para poder ser o representante dessa videira e para que, através desse Espírito, manifestar os seus frutos, ele pode, então, atuar como um agente de Deus também. Ele está idôneo para representar a Deus se ele estiver conectado a Deus, se for lavado pela sua palavra, né? Se saiu de cena, saiu do caminho, as coisas que o ministro tem que fazer para que o dom se opere ali, Deus usa o dom do ministro. A mesma coisa que o ministro faz, todos os demais têm que fazer. Deus quer usar a igreja, mas ele vai só usar apenas aqueles que saíram de cena, saíram do caminho. Uma mensagem aqui, também sem tradução, a ele ouvi, 58. Deus opera somente através de sua igreja. Agora está mais amplo, né? Ele disse o homem, alguém pode pegar, né? Só no ministério quinto. Agora diz a igreja. A igreja é os agentes de Deus. A igreja é a agência de Deus. Diga isso. A igreja é a agência de Deus. Ele disse em um lugar no Evangelho, eu sou a videira, vós sois os ramos. Agora estou mostrando para você como é que Mambrana explicava aquela figura do Mambrana. Né? Os ramos são a agência da videira. Se você está conectado com a vida que está na videira, você é um agente da videira, você é um agente de Cristo. A videira não dá frutos, ela limpa o ramo e o ramo dá frutos. Não é isso? A videira apenas se revela, se manifesta através dos frutos que são manifestados ali no ramo. Não é a videira em si, ela precisa dos ramos para produzir os frutos. Da mesma forma, Deus precisa de agentes para manifestar o que Ele é. É assim que Deus quer fazer. Então, a igreja, o que ela é? Ela é um ramo em que o Espírito Santo está operando. Como Paulo disse, o Espírito, o poder do Espírito operando em minha voz. Ele fala através dos lábios do pastor. Ele opera através das mãos dele. Agora está falando do ministério quinto, aqueles que têm o dom que Deus usa para representá-lo. E através dos dons divinos, ele aceita o seu corpo em emoções, guiado pelo Espírito Santo, esvaziando-se, ou seja, o ministro sai de cena e deixando o Espírito Santo assumir o controle. Ele traz mensagens, o ministro traz a mensagem, ele vê visões e grandes coisas, não importa o que seja que Deus o tenha escolhido para ele fazer, se ele se render ao Espírito. Ou seja, se ele foi limpo pela palavra e renunciou aos credos e aos dogmas e às tradições dos homens. Então Deus vai operar através dele, ou em qualquer membro de sua igreja. Deus quer fazer qualquer membro da sua igreja agentes dele. Deus quer ser representado na sua igreja. Então observe que o ensino de Mambrana é de que após Deus ter usado o seu filho como agente, ele ainda continua usando e vai continuar usando este mesmo filho como seu agente, ele agora também está usando nessa dispensação a igreja. Está usando a igreja como sendo o seu agente. Deus operando no homem para que Deus possa ser adorado e possa ser conhecido através do homem. Mambrana disse isso. Deus está usando os ramos da videira para que a videira, ou Deus mesmo, seja adorado, seja conhecido. Que é quando ele pode encontrar alguém que ele usa como o seu agente, o seu ajudante. Mas desde que siga aquele processo que eu já disse.
né? Ele tem que ser lavado, ele tem que ser purgado, ele tem que ser cortado, tem que ser limpo de toda impureza, de toda imundícia dos dogmas do homem, de tudo, seja trindade, dualismo, unicismo principalmente, porque em todos os sermões de Umbanda só vi uma Umbanda dizer que o unicismo é um espírito ímpio dogmático. Se você se despojar desse espírito ímpio dogmático que está na mensagem, chamado unicismo, então Deus pode usar você para ser seu representante. Mas enquanto alguém estiver preso, amarrado a essas coisas, Deus não pode usá-lo. Deixa eu ver uma mensagem aqui, perseverante. Agora, nós cremos ser a Bíblia a palavra infalível de Deus. Cremos que ela é toda a revelação de Jesus Cristo, revelando-se no Antigo Testamento, pelos profetas, Deus tornando-se conhecido através do seu Filho, porque você entendeu, é o agente de Deus. Cristo Jesus, e ele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e voltou aqui novamente na forma do Espírito Santo. Deus habitando, uma vez Deus acima de nós. Em Cristo, Deus conosco. Agora, Deus em nós. Ou seja, agora Deus usando nós como agentes dele. É Deus que está operando de volta no homem para adorar, para ser adorado através do homem. Deus agora está usando agentes humanos para que ele seja adorado. Amém. A agência de Deus, o homem é a agência de Deus. Deus não faz nada fora de um homem sendo o seu agente, o seu ajudante. Agora veja, mais um pouco temos que chamar a atenção disso. Para que alguém seja um ajudante, como eu disse no Umbanda, um agente de Deus, ele tem que ser uma pessoa totalmente rendida e submetida a Deus e a sua palavra. Quando alguém faz assim, então a deidade mesma passa a habitar naquele homem, naquela mulher, naquele agente de Deus. Não em plenitude como seu filho, mas ele tem uma porção, uma medida. Mamãe nos explicou que aquelas línguas que se partiram no Pentecostes eram medidas do Espírito sobre a igreja. Então, nessa dispensação do Espírito Santo, que é Deus usando o título de Filho de Deus, porque o Filho está aqui na forma do Espírito, ele está agora manifestando a sua vida, aquela mesma vida que estava no Filho, na igreja, em uma medida, para que assim como o Filho, a igreja também pudesse ser, em uma medida, agentes dele. E até o ponto de que, através desses agentes, Deus pudesse ser conhecido e adorado. Mensagem que não temos traduzida: os dons é chamada sem arrependimento, que eu já mencionei antes. Não existe a data dela, só tem março de 50, não sabem o dia. Um homem é apenas um homem até que ele esteja completamente submetido a Deus. Quando um homem está submetido a Deus, ele é um pouquinho mais do que um simples homem pecador carnal. Ele é um pouquinho mais do que isso. O que ele é? E então a deidade habita nesse homem. Mas veja, quando ele está submetido completamente, o Espírito Santo não é o homem, mas é Deus no homem que faz a obra. Não falou alguma coisa errada? Você viu Paulo dizendo aí, o Espírito, o poder do Espírito opera através de nós. Então, Jesus, quando ele veio, ele era um homem nascido do nascimento virginal, a nossa videira. A sua mãe foi Maria. Seu pai, quem foi o pai de Jesus? Era Jeová Deus. Jeová Deus era o pai de Jesus, que é o lavrador da vinha. Não foi isso que ele ensinou para nós? Eu sou a vinha, eu sou a videira. Meu Deus e meu pai é o lavrador dessa vinha. Você crê nisso? Então, nesse corpo Deus habitou. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus disse, não sou eu quem faz as obras, é o Pai que habita em mim. É Ele que faz a obra. É Deus quem criou o homem, é Deus quem salvou o homem, é Deus quem julgará o homem. Mas Ele, em todas as ocasiões, vai usar o seu agente. O homem que Deus destinou, como diz lá em Atos. Então, aqui Jesus está dizendo, não fui eu quem criou os céus e a terra, mas meu Pai que habitava em mim. Não fui eu quem redimiu os pecadores, mas foi meu Pai que me enviou para fazer isso. E não vou ser eu quem vai julgar as nações quando eu voltar pela segunda vez, mas vai ser meu Pai quando estiver outra vez encarnado em meu corpo físico. Mas Deus sempre vai usar o seu Filho como agente
para operar tudo isso. Deus somente pôde usar o seu filho, porque este filho, ele também se submeteu e se rendeu completamente. Uma banda disse isso. O filho se tornou alguém que se rendeu para o pai, para que Deus pudesse usá-lo. Então, se o filho fez isto, todos nós temos que fazer. Porque nós fomos chamados, conforme disse Paulo lá em Romanos, para sermos a imagem do seu filho primogênito. Para que isso? Para que nós sejamos agentes como o seu filho primogênito é. Agora, nós só vamos ser isso se nós estivermos tão submetidos a Deus como o seu filho foi submetido. Ao ponto que lá no jardim do Getsemane ele disse: Pai, que seja feito não a minha, mas a tua vontade. E o irmão usou uma ilustração, não foi isso? Ele disse que o cordeiro falou com a pomba, né? Um ser falando com outro ser, não falando consigo mesmo. Ele se sujeitou completamente. Quando Deus encontra alguém na igreja dele, ou na mulher, que se sujeita completamente, Deus usa então este homem ou esta mulher para ser agente dele. Mas Deus somente pôde usar o seu filho porque ele se rendeu completamente ao seu pai. Da mesma forma que hoje Deus somente pode usar um homem ou mulher que esteja totalmente sujeito a ele e a sua palavra. Então, veja, Paulo lá em Efésios ele disse: o poder de Deus se opera ou está operando por meio de nós, através de nós. E aos 1000 versículos anteriores, ele disse que Deus faz isso no homem interior, Efésios 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, da sua doxa, dos seus pensamentos, dos seus juízos, seus valores, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, essa seiva da videira, ela somente vai frutificar nos ramos quando elas, por estar conectada à videira e limpo pela água da palavra, pode então refletir exatamente uma vida que foi regenerada no seu interior. Este homem interior que Paulo aqui fala é a vida de um homem e de uma mulher que foi transformado, de alguém que nasceu de novo. Somente aqueles que nasceram de novo é que podem produzir os frutos do Espírito. Ou que o Espírito possa produzir seus frutos e ser representado através dessa vida. O que pensais vós de Cristo? Não temos traduzido essa mensagem, de 54. Isso me faz lembrar de muitas dessas antigas e frias igrejas formais. Onde você os leva? Torna eles diáconos, faz deles dedês e tudo mais. Mas se eles não estiverem com Cristo Jesus e forem nascidos de novo pelo batismo do Espírito Santo, eles nunca crerão em um Deus sobrenatural. Não há nada com que acreditar. Eles estão mortos para começar, apenas obtiveram uma forma de piedade, mas negando o seu poder. A melhor coisa a fazer é limpar o ninho e começar de novo. Remova todo o pensamento pessoal, sai do caminho. Em vez de levá-los por carta de adesão, leve-os para o altar e ore até que Deus ponha os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Então eles permanecerão lá. Então eles produzirão frutos quando nascerem de novo do Espírito de Deus. Então, quando alguém é nascido de novo do Espírito de Deus, então ele se torna um agente de Deus. Então ele, como um ramo da videira, vai representar a videira e a vida que está na videira. Então, a menos que alguém morra para si mesmo, ele jamais pode produzir fruto algum. Pelo menos não os frutos que Deus quer. Ele pode produzir um fruto denominacional, ele pode produzir um fruto de um outro homem, ele pode produzir um fruto de uma outra vida com a qual ele está conectado, mas nunca a vida do Espírito Santo. Sermão sem tradução. Por que 61? Antes que você possa nascer, você tem que morrer. E algumas pessoas morrem de forma muito horrível. Eles chutam, eles berram, eles gritam. Mas a menos que um grão de trigo caia no chão e morra, ele permanece só. Às vezes, alguns filhos de Deus, para fortificar para Deus, eles têm que morrer e a morte deles é feia, desmembrando. Não só no físico, aqui ele está falando, também está no espiritual. Porque alguns estão tão presos a dogmas que eles tiveram uma briga muito feia para se desvencilhar deles depois. Porque talvez muito tempo crendo, muito tempo falando, e de repente ele descobre que para ser um representante e agente de Deus, ele tem que morrer para tudo aquilo de que lhes foi ensinado errado. Então, às vezes, o barulho é grande, a sujeira é grande. Porque o Bíblia disse que todo nascimento tem uma sujeira, não tem? Nascimento de um bebê é muita sujeira. No espiritual também. É muita sujeira, é muita gritaria.
Mas é para o bem dele, se ele quer realmente ser um agente de Deus. Mas a menos que um grão de trigo caia no chão e morra, ele vai permanecer só. Se você deseja produzir frutos, morra para si mesmo. E para a sua própria teologia feita pelo homem. Não interessa quanto isso te doe, quanto isso te machuque. Mas, irmão Diógenes, isso significa que eu vou ter que abrir mão daquele ministério, daquele ministro, o fulano de tal, Joaquim dos Anzóis, que falava assim, isso, o João Batata que ensinava aquilo, eu vou ter que abrir mão de tudo isso desses homens. Você vai ter que fazer isso. Pois como que você vai querer ser salvo e ser um agente de Deus, ainda convivendo com o ensino errado e com grupos que ensinam errado? Como você vai fazer isso? O que foi que o Mangano ensinou? Você nunca vai poder ajudar a salvar um homem que está afogando no rio, tentando tirar a água que entrou dentro do homem, e estando com o homem ainda dentro do rio. Tire o homem do rio primeiro, e depois tente tirar o rio que está dentro do homem. Se você tentar tirar o rio dentro do homem, com o homem ainda dentro do rio, você não vai conseguir. Tire o homem do rio. Tire o homem do sistema primeiro. Não interessa o quanto ele tem que gritar, não interessa quanta sujeira isso faça. Tire. E então ele estará pronto para que depois o rio saia dele. E então ele seja limpo, purgado e possa frutificar para Deus. É doloroso, é difícil, mas é o único processo, é a única maneira. Livre-se toda a tautologia feita pelo homem e nasça de novo do Espírito e da ressurreição. Livre-se do velho espírito de egoísmo e da secura que está em você e assuma a nova vida. Receba a água da vida. Então, dizer que somos agentes de Deus significa que Ele assumirá tudo que nós somos para que por meio de nós o seu poder então seja manifestado. Deus quer usar as nossas mãos, nossas línguas, nossos lábios, nossas mentes, nossos ouvidos, tudo o que possuímos, para que isso dê frutos para Deus e frutifique para Ele. Deus não pode dar fruto sozinho. A videira não pode dar fruto sozinha. Ela precisa dos ramos para manifestar o que ela é. Deus precisa de nós como seus agentes para que Ele se revele, para que todos saibam quem Ele é. Para que todos saibam que existe um Deus, qual é o programa dele, qual é a maneira dele. Ele tem que usar agentes dele para fazer isso. Assim como a videira não dá frutos por si mesma, mas é necessário os ramos e os galhos para que a videira produza. Então, da mesma maneira, Deus quer usar os seus agentes para, por meio deles, manifestar os seus frutos. Mensagem: a cura da filha de Jairo. O reino de Deus se encontra dentro do ser humano. Jesus disse em um lugar: eu sou a videira, vós sois os ramos. A videira não pode dar frutos. Ela precisa dos ramos. Os ramos da videira produzem frutos. Deus não pode dar frutos de si mesmo. É estranho isso, né? Deus não pode produzir frutos por Ele mesmo. Ele tem que tomar a igreja para poder dar seus frutos. É isso mesmo. Ele precisa tomar você como ramos para dar frutos. Vira para o teu irmão e diga: irmão, Deus precisa usar você para dar frutos. Diga isso. Pode dizer aí. Amém. Ou seja, fazer do homem e da mulher o seu agente. Quando vocês, os ramos, estão rendendo frutos para a videira, então o fruto surge. Vê o que eu quero dizer? Deus quer as tuas mãos. Vira para o teu irmão e diga: Deus quer as tuas mãos. Amém. Ele quer os teus olhos. Ele quer a tua língua. Ele quer os teus lábios. Ele quer os teus ouvidos. Ele quer as tuas mãos e pés, para que Ele possa produzir frutos através de você. Amém. Aonde quer que você for, onde os teus pés te levarem, onde as tuas mãos tocarem, Deus quer ser Ele lá tocando, quer ser Ele lá caminhando, através de você como agente dele. Porque isso, irmão Diogo Mambrana disse, Deus não pode, assim uma videira, produzir fruto por si mesmo. Ele tem que usar alguém, e Ele quer usar você. Quer usar os teus olhos, teus lábios, teus ouvidos. Oxalá que nós possamos nos render a Deus de tal forma que Ele possa usar tudo o que nós temos para Ele mesmo. Amém. Que Ele consiga ver em nós como agente dEle, amém, por meio de quem Deus pode operar o seu poder. Então, Deus derrama a sua energia em nós, que é o quê? O Espírito Santo operando na igreja. Para que isso? Para poder fazer de nós, então,
os seus agentes e representantes. Vou ler mais alguma coisa aqui, onde Umbanda fala isso. Deus guarda a sua palavra. Quando ele foi embora, suas obras deveriam ser realizadas em sua igreja, até ele retornar. Ou seja, ele deveria ter na igreja a sua representação. É isso mesmo? Ele disse, nós somos a videira, nós somos os ramos, ele se corrige, ele é a videira. Isso está certo. Capítulo 15, São João. Eu sou a videira, vós sois os ramos. E todo ramo que produz fruto é podado, reparado e purgado para que ele traga mais. Às vezes essa poda, essa limpa, não é apenas um conhecimento da palavra. Já tem outras mensagens, às vezes, são problemas, situações duras, difíceis, que Deus permite que seus filhos passem, até para se corrigir alguma coisa que faziam, que pensavam, para poder se desapegar das coisas e poder realmente suprir as demandas de Deus. Muitas vezes o homem está preocupado em suprir suas próprias demandas, quando Deus também tem as dele. Muitas vezes as do homem vão contra as demandas de Deus. Então, às vezes, Deus até permite lutas, problemas, situações complicadas para trabalhar com você, para limpar você, para purgar você, para que então Deus possa, no tempo dele, ver, agora eu posso usá-lo como o meu agente, usar os lábios dele como os meus lábios, os pés, as mãos dele como meus pés e mãos. Ok. Agora, mas o ramo que não dá fruto é arrancado. Agora, são os ramos que trazem os frutos, não a videira. Então nós, a igreja, somos deixados como os ramos. Então os teus olhos e os meus olhos são os únicos olhos que Deus tem na terra. Porque você é agente dele. Você entendeu, né? Os teus lábios e os meus lábios são dele. É o ramo dele. Ele o energiza para produzir frutos. Ele põe energia nesses ramos. Esse ramo não fica só. E os nossos ouvidos são os seus ouvidos. Nossas mãos, para fazer o bem, são as mãos dele. Todo o bem que nós fazemos é Deus, através de nós, fazendo este bem. E ainda assim, Deus o que faz? Ele nos recompensa como se ele não fosse o autor do bem que foi efetuado através de nós. Que coisa incrível, não é? Nossos pés são seus pés para nos levar à igreja e fazer o bem. Bem-aventurados os pés que trazem as boas novas. E tudo isso, nós somos a sua videira. Ou seja, você viu ele se corrigindo, agora ele errou de novo. Nós somos os ramos dessa videira, né? E ele apenas derrama a sua energia em nós. Então, ser energizado, o que quer dizer isso? Significa ser vivificado pelo Espírito Santo. Agora, lembre-se que o Umbanda lhe disse que somente os eleitos e predestinados é que podem ser vivificados ou energizados. Será que todos podem ser agentes? Não. Nem todos podem ser agentes. Porque nem todos aceitam ser lavados. Nem todos aceitam serem purificados. E veja, Deus nem perde tempo para limpar ou purificar. Ele simplesmente já arranca. Ele já arranca se não dá frutos. Ele arranca. Deus não perde tempo limpando. Porque veja, não é Cristo quem, não é a videira quem arranca, não é isso? Vamos ver, como é que está lá no início? Não custa nós ver no início. Não quero que você tenha passado por alto isso aqui, como Jesus disse. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Quem que tira? O lavrador. É o lavrador que tira. Ele é o que cuida. Deus é quem cuida. Né? É Ele quem tira. Não perde tempo limpando. Mas agora, para que você possa, então, realmente frutificar para Deus, você já tem que nascer com alguma coisa aí, do qual, quando Deus olha para você, Ele pode se conectar e energizar você. Nós já temos que vir com alguma coisa aí. Antes de nós produzir frutos, nós já temos que ter alguma coisa, como poderíamos chamar de pré-fruto. Nós já temos que nascer com alguma coisa assim. Somente aqueles que Deus elegeu, que Deus predestinou, é que vão ser energizados para frutificar para Deus como um ramo frutifica na videira. Umbanda disse isso lá no livro das Eras, página 129. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Eu nasci de novo porque agora me tornei uma semente. Não. Você nasceu de novo porque você já era uma semente. Você apenas ouviu a palavra, você se conectou com ela,
você se conectou com aquilo do qual você é oriundo, porque você tinha em você atributos para ouvir essa palavra, e você foi lavado, você foi purgado por ela, e no tempo certo Deus te usou para ser seu agente. Nós éramos semente e, portanto, renascemos porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados ou energizados, não é isso? A mesma palavra que o Mano usava, é porque éramos semente. No que não é semente, não há nada para vivificar. Não há nada para ser energizado. Então Deus nem perde tempo limpando. Deus só vai limpar aqueles que Ele sabe que já nasceram com os atributos dEle, com os pré-frutos dEle. Então, por causa da predestinação, os eleitos recebem o que? Uma semente genética, um germe de vida, e através da unção do Espírito Santo, da energia do Espírito Santo, do poder, sobre essa semente genética, os eleitos são vivificados e passam a manifestar a própria vida de Deus naquele seu DNA, que foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Rembrandt disse, nós somos semente, já nascemos semente. Então essa semente é energizada, ela é trabalhada por Deus e no tempo certo. Quando ela tiver desvencilhada todos os espinhos que estiverem à sua volta para afogar a vida dela, as pedras, quando tudo estiver liberado do espaço para que Deus atue, então ela vai frutificar para Deus. Mas tudo isso é um processo. Então os seus espíritos são vivificados e a comunhão com Deus passa a ser uma experiência real, porque agora não é mais o eleito ali, você já entendeu? Agora é Deus no eleito, vivendo, atuando, operando. Né? A palavra do Mambana aqui, na mensagem, a palavra falada é semente original número 1. Quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. Você vai produzir Deus porque Deus está te usando como agente dele. Os frutos dele se manifestam. E não é o indivíduo, é Deus. Você está morto, não é mais você mesmo. Você se considera morto, esvaziado, esperando pela semente germe. O que é isso? Não é mais você, não é um homem, é Deus no homem, usando como seu agente. É a semente germe como no princípio, a palavra falada. É a palavra de Deus manifestada no homem. Então não é um homem, é um homem que está morto. Ele não pode ser um híbrido e um filho ao mesmo tempo. Amém. Dê a Deus, quer dizer, deixe Deus matar o diabo que está em você, liquidá-lo e esvaziar você. Então deixe Deus plantar a sua própria vida em você. E então não é mais você, é a vida de Deus. Porque é a palavra de Deus regada pelo Espírito Santo que produzirá a mesma coisa. Então, se nós produzimos Deus, é porque, em primeiro lugar, Deus deve estar em nós na forma dessa semente germe para que ela se manifeste. E que nada mais são do que aqueles genes e atributos de Deus com os quais você já tem que nascer. Veja, antes de você ser o representante de Deus na Terra como seu agente, você já tem que ter uma representação lá. Você já tem que ter estado lá na mente de Deus. Para que hoje, depois, essa mente de Deus esteja em você, não é isso? Colocando em você o seu querer e o realizar para produzir os frutos dele. Então, essa é a única maneira de nós sermos energizados. Para que você possa, então, representar a Deus e essa vida eterna. Já estou quase encerrando, querido. Só quero ler mais aqui alguns sermões do Mambana. Liderança. Estamos supostos a representar a Deus e a vida eterna. E há somente uma forma de vida eterna que é Deus. Somente Ele tem a vida eterna. E somos produtos dele, porque somos genes de seu Espírito. Então, se nós somos genes de Deus, então nós temos que refletir nada mais a não ser o próprio Deus. Né? E é o que ele vai dizer agora. Então devemos conduzir-nos a nós mesmos, mulheres e homens, como a Bíblia nos diz para fazer. Não Jezabéis da rua, nem os ricos da organização, porém cavaleiros cristãos, filhos e filhas de Deus, nascidos do Espírito de Deus, manifestando a luz em nossos dias e a espalhando. Deus quer nos usar de agentes para fazer isto. Mambana, ele gostava de usar as palavras de João Batista quando ele disse: toda vara, toda árvore que não der fruto é arrancada. Lembra disso? Deixa eu ler só um parágrafo no sermão onde ele menciona isso, a acusação. João disse, o precursor de Jesus, ele disse: não venho por aqui dizendo que tem Abraão como nosso pai. Deus é capaz dessas pedras suscitar filhos de Abraão.
Vamos trazer isso para a linguagem de hoje. Não tente dizer que você é um filho de Deus só porque você pertence a um tabernáculo, porque você diz que crê em tal coisa, ou porque você sigue tal líder do momento. Não é isto. Qualquer um pode ser seguidor de um líder, qualquer um pode ser membro de uma igreja, de uma organização. Agora, sim, senhor, o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Por que isso? Porque qualquer um pode ser membro de um grupo, mas só aqueles que são nascidos de novo é que podem ser membros da noiva, do corpo de Cristo. E aqueles que não são, ele disse, são cortados e lançados fora. Sim, senhor, Deus, ele é rigoroso, ele é firme e é severo com a sua palavra. Então, já para nós concluirmos essa pequena e simples palestra aqui que estamos tendo, você sabe que Israel foi um bom exemplo de uma árvore que não frutificou. Quando Jesus, ou antes, quando Deus, na forma de homem, esteve ali, naqueles dias encarnado no seu Filho, Israel não estava frutificando para Deus como devia, não como nação. Filhos eleitos de Deus, da nação de Israel, reconheceram ele como Messias, confessaram a ele, alguns foram até discípulos seus, apóstolos, é verdade, mas a nação como um todo não frutificou. E você sabe que Israel foi tipificada e representada por uma figueira. E houve uma ocasião até que Jesus amaldiçoou uma figueira quando ele foi buscar frutos nela e não encontrou. Você lembra disso? Eu quero ler essa escritura. Marcos 11, versos 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Não era estação de figos. Os figos, as figueiras, elas dão frutos lá em Israel no verão. Então isso quer dizer que não era verão. Que estação era? Isso foi logo pouco antes de Jesus ter sido crucificado. E você sabe que foi em abril, época da Páscoa. Então que estação que era ali? Primavera. Então Jesus foi procurar figos numa figueira numa época que não era época de figos. Porque não era verão, era primavera. Será que Jesus não sabia disso? Claro que ele sabia. Mas então por que ele foi procurar figos numa figueira se ele mesmo sabia que não era época de encontrar figos? Se ele sabia que ele não ia encontrar figos nenhum ali. Isso é um mistério. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos, não era estação para a figueira frutificar. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Que culpa que a figueira tinha se não era nem época para frutificar? Não é um mistério isso? Então veja, muito se especula por que Jesus amaldiçoou uma figueira se ele mesmo, por experiência própria, deveria saber que, pelaquela época em que ele estava ali, vivendo, não era estação apropriada para uma figueira dar frutos. Não era tempo. Por que isso aconteceu? Por que Jesus teria buscado por figos se ele mesmo sabia que naquela época ele ainda não poderia encontrar figos na figueira? Então, vamos lá. Mombain explicou isso agora em um estudo recente dessa sua série Fé, citando um caso que ocorreu com um estudioso chamado Alfred Edersheim. Aí eu fiz uma pesquisa, Mombain disse que ele era alemão, eu vi que não era alemão, ele era judeu. Um judeu que se converteu ao cristianismo. Ele falava inglês desde cedo e ele estava escrevendo um livro. O livro se chama A Vida e os Tempos de Jesus, o Messias. Não sei se esse livro está traduzido para o português, mas diz que é um best-seller no meio cristão. É um livro fantástico. Ele estava escrevendo alguma coisa sobre Jesus e ele chegou nesse tópico da figueira, que Jesus ali amaldiçoou, ordenou que ela secasse porque ela não estava frutificando. E esse Alfred Edersheim não entendeu isto e ele percebeu que no momento que ele estava especulando, escrevendo essas linhas para falar sobre isso, era a época de primavera. E lá em Israel era exatamente primavera. A mesma estação onde Jesus estava ali quando ele se deparou com aquela figueira. Então, este
judeu convertido ao cristianismo, teve essa ideia. Ele arrumou suas malas e correu para Jerusalém. Voou para lá, viajou para lá, para tomar algum indício, para ver se ele conseguia descobrir alguma coisa. Por que ele tentou achar frutos de uma figueira fora de época? Quando ele chegou lá, ele começou a buscar alguma figueira para tentar encontrar se havia alguma resposta para isso. Ele se propôs a não escrever nenhuma linha no seu livro quando não tivesse isso resolvido. Então ele encontrou algumas figueiras lá na primavera e realmente não havia figos lá, que não é época, é no verão, na outra estação. Mas ele encontrou uns brotinhos ali, umas coisinhas pequenas. E ele não sabia o que era aquilo. E às vezes passavam pessoas ali, viajantes, e perguntavam, as pessoas, algumas não conheciam o idioma dele, até que ele parece que encontrou alguém que falava inglês. E ele perguntou, você sabe me explicar o que são essas coisinhas, esses brotinhos aqui? Aí o viajante que passou ali explicou para ele, olha, isso aqui, embora esteja na figueira, não é figo, mas são pré-frutos do figo. Né? Isso aqui a gente costuma comer, isso aqui é comestível. Às vezes os viajantes, quando estão com fome, exatamente como Jesus. A Bíblia não diz que Jesus estava com fome? Os viajantes, quando passam por ali, têm fome, se eles acham uma figueira, mesmo fora de estação, sendo na primavera, eles vão ali e acham esses pré-frutos. São bolinhas pequenas. E são comestíveis. Isso ajuda a enganar o estômago por algum tempo até chegar a uma vila. Né? Então, aquilo ali se come. Então, esse homem entendeu que era isso que Jesus estava buscando na figueira. Não figos, não frutos como figos, mas esses pré-frutos do figo. Este homem explicou para Alfred Edersheim, se a figueira não tiver esses pré-frutos agora, elas não vão poder produzir frutos no verão, quando chegar a época dos figos. Então, realmente, tem figueiras que parecem nem esses pré-frutos possuem. Então, já é um sinal, olha, se você não vê um pré-fruto numa figueira na primavera, esqueça, ela não vai dar fruto quando o verão chegar. E foi o que aconteceu. Jesus não estava buscando figos, estava buscando sempre pré-frutos, mas nem pré-frutos daquela figueira havia. Ele disse, então, que ninguém mais coma de ti. E isso é um pequeno tipo, muito limitado do que era Israel. Porque, veja, nem pré-frutos Jesus conseguiu encontrar em Israel, na sua liderança. Você sabe que ele chegou a chamar eles de filhos do diabo. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós acabamos de ver um banho dizendo que você tem que ser já uma semente germe para que você depois possa frutificar. Já tem que haver algo em você. Tem que haver pré-frutos em você para que então depois trabalhe com isso, energize isso e produza em você. E frutifique e faça de você agente dele. Mas tem alguns que não encontram nada disso. Não encontra pré-frutos, não encontra uma vara limpa, purificada, lavada. Então ele disse, todas aquelas árvores ou ramos que não têm pré-frutos são arrancados e jogados fora. Foi o que aconteceu com Israel como nação, porque a sua liderança não tinha sequer pré-frutos, não puderam frutificar, não tinham frutos de arrependimento, nunca poderiam ter esse tipo de postura e de comportamento. E da mesma forma, a irmã Bana disse que Deus requer isso de nós. Para que nós possamos produzir, nós temos que remover toda imundícia, toda sujeira, nos desvencilhar tudo aquilo que é deste mundo, para que então Deus encontre em nós o espaço necessário para que Ele possa energizar esses pré-frutos que estão em nós, para que eles então possam dar frutos, para que eles possam então frutificar. Bambana diz numa mensagem sem tradução, entrando no Espírito 61, eu lhe digo, assim diz o Senhor, a menos que você desenterre essa corrupção que está em você, você perecerá, e o seu fruto e a igreja secarão e morrerão. Tem que haver frutos, ou pelo menos pré-frutos aí. É por isso que Bambana disse que a noiva, ela precisa ser podada e limpa para que ela possa dar frutos para Deus. E lembre-se que Jesus disse que o que nos limpa é a água da palavra. Não é isso? Então, o O'Brien também chegou a dizer que aqueles que recebem o profeta do dia e aqueles que foram fielmente ensinados já estão mostrando que tem pré-frutos para depois frutificar a Deus. Amém. É uma forma de você demonstrar que você tem algo aí que prove que você... Há indícios de eleição em você.
Porque se você não é lei de Deus, você não pode rechaçar a verdade quando você conhece ela. Você tem um grau de desculpa se a verdade nunca foi pregada para você, mas uma vez que você recebe, você rechaça. Não, isso aqui é trindade. Não, isso aqui é outra coisa, isso aqui é dualidade. E rechaça isso. Né? Então, eu vou pular algumas coisas aqui, não vou ler tudo. Agora, deixa só, para nós encerrarmos aqui, queridos, como que Jesus tem provado para hoje, para o mundo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você sabe que a Escritura diz isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como é que Ele prova para nós hoje isso? Por meio dos frutos que Ele produz na igreja. É através da sua igreja, que Ele usa como seus agentes, é que Ele prova hoje que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sermão sem tradução, Jesus Cristo é o mesmo, 58. Se a igreja cristã é a videira, aí ele se corrige, ou o ramo que está em Cristo, eles farão as obras de Cristo e produzirão a vida de Cristo. Por seus frutos conhecereis. Agora, então, a maneira que Ele é hoje, Ele está aqui na forma do Espírito Santo, operando através de sua igreja, realizando as mesmas coisas que Ele fez lá. Isso o torna o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua vida, a vida que estava em Cristo, que era Deus, produziu o tipo de vida que Ele viveu. Aquela mesma vida que vem às suas igrejas, seus membros da igreja, desde que foram limpos pelo seu sangue e dado ao Espírito Santo o acesso para operar através deles. Se ele não encontrar acesso, se você não sair do caminho de Deus, ele não vai operar, ele não vai ter acesso, não vai frutificar, não vai energizar aquela semente germe, como disse o Nombrana, que são os pré-frutos aí que tem que estar em você. Dado o Espírito Santo acesso para operar através deles, produz o mesmo fruto que ele produziu. Assim, portanto, o mundo pode ver então que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como é que o mundo vê que Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente? Através dos frutos que a igreja, como seu agente, manifesta e produz. Agora veja, nós não podemos pedir nada em nosso próprio nome. Nós somos agentes de Deus. Mombana disse, Deus usa homens como seus agentes. Assim como Cristo também foi o agente, o primeiro de Deus, como vimos desde o início. Agora, isso ainda nos coloca em limitações, porque embora nós sejamos agentes, podemos nos apresentar a Deus em oração e dizer, Deus, em meu nome eu peço isso e aquilo? Não. Ainda há limitações. Nós somos agentes de Deus, mas mesmo sendo agentes dele, Deus só ouvirá nossas orações se nós nos apresentarmos a Ele no nome do Seu Filho, porque Ele ainda continua sendo o agente de Deus. Eu disse, Deus vai julgar o mundo de que forma? Pela igreja? De uma certa forma sim, mas Ele vai usar o cetro de ferro do Seu Filho, quando Ele estiver encarnado outra vez no Seu Filho. Então, Ele continua sendo o agente de Deus. E somente através do nome do agente de Deus é que Deus responde nas orações. Só porque você é um agente aqui, porque você é deidade em carne, o Umbanda diz tudo isso, isso não quer dizer que agora você pode mudar as orações em meu nome, ou em nome de fulano, como alguns fazem, né? Em nome do William Marrambana, receba a cura para o teu corpo. Alguns fazem isso, usando de homens agentes até esse extremo. Não é assim, queridos. Ainda o nome que você tem que invocar é o nome de Jesus Cristo. Porque nenhum outro nome dado entre os homens importa para que você seja salvo. As Escrituras não podem ser mudadas. Amém? Necessário vos é nascer de novo. Na presença de Deus vivo, nos aproximamos agora com sobriedade e com temor dele. Viemos o nome do Senhor Jesus, sabendo que não poderíamos vir e dizer, Pai, aqui está o William Brana, ou Orman Neville. Então, se não podia, pode agora? Ou quem quer que seja, nós seríamos recusados rapidamente. Mas hoje tem um ismo falso que diz que hoje Deus recebe. Se uma Umbanda diz que naquele dia Deus não poderia receber oração no nome do William Branham, vai receber agora? Está me entendendo? Consegue entender? Uma Umbanda diz, se eu for aqui em nome do William Branham, você não vai receber uma oração. Mas hoje tem pessoas que vão a Deus em nome do William Branham, esperando que agora Deus mude isso aqui. Se não pode ser naquele tempo, não pode ser agora. É apenas no nome de Jesus Cristo que Deus recebe oração. Mas temos a certeza de que Ele disse, se pedires ao Pai qualquer coisa em meu nome, vos será concedido. Então, eu não acho que eu poderia conseguir, usando o meu nome, qualquer coisa dele, mas eu sei que quando eu uso o nome de seu Filho, então eu recebo a minha petição.
Pois é nele que eu confio, é nele que vivemos e temos nosso ser, e estamos gratos nesta manhã a Deus por tudo o que ele significa para nós. É assim que é a nossa vida e nosso ser completos. Então veja, uma Umbanda diz, você tem que ser consciente da tua pequenez. Para que você seja um agente de Deus hoje, para que Deus seja representado através da tua vida, usando os teus lábios, os teus pés, o teu andar, você tem que primeiro reconhecer, não é você, é Deus em você. Não é você como vara que dá frutos, é a videira através de você que frutifica. Quero ler 2 mensagens aqui e já encerro, está bem? Influência. Se você deseja descobrir quão grande você é, coloque o seu dedo num tanque d'água ou num balde d'água e depois tire o seu dedo e tente encontrar onde você colocou o seu dedo ali. Você não é nada. Deus pode dispensar você, mesmo você sendo um agente de Deus. Deus pode te dispensar. Ele pode dispensar a mim. Porém, nós não podemos dispensá-lo. Nós temos que tê-lo, pois Ele é vida, Ele somente. Não conhecer seu livro, não conhecer isso, não conhecer aquilo, agora eu entendo a doutrina, agora eu conheço isso, agora eu sei isso. Não é isto. Ou qualquer credo. Porém, conhecer a Ele é vida. Ou antes, ter Ele energizando você é vida. Ou os teus pré-frutos aí, se você nasceu com isso. Conhecê-lo como pessoa, Cristo em você, a palavra feito carne em você. Aquilo é conhecê-lo. Quando ele, você e ele, se tornam um, como eu disse na última noite, na mensagem super sinal, ele tem que entrar em você. Você. Deus e o homem devem ser um. Você é consciente de sua pequenez. Outra mensagem sem tradução. Mesmo título, mas de outro dia. Influência. Ouça, esteja consciente da sua pequenez. Quem é você? Coloque o seu dedo no balde, puxe e encontre o buraco que você deixou. Então, aí diga, esse era eu. Você não é nada. Você não fará falta depois de um tempo, após você ter partido. Eles terão um funeral aqui, isso é tudo. Mas a sua influência viverá e viverá continuamente. O que você fez, o legado que você deixou. Então, queridos, nós podemos não ser nada, como a Umbanda disse que nós não somos. Mas se nós deixarmos Cristo operar em nós, para que nós possamos ser os seus agentes, para que Ele possa produzir por meio de nós os seus frutos, para que o seu Espírito, o poder desse Espírito, possa estar através de nós se manifestando, então nós poderemos deixar um legado. E que legado é esse? É mostrar aos outros como é possível, ainda que nós, em corpos corruptíveis, sermos úteis para Deus ao ponto de tornar Deus, através de nós, conhecido a Ele, o seu reino e a sua palavra. Que Deus nos ajude a reconhecermos sempre a nossa pequenez e a nos vermos como ramos que às vezes precisam ser lavados, limpos, purgados. Que sejamos pequenos e humildes para reconhecer isso. Precisamos aprender, precisamos ter novas experiências. Deus quer fazer tudo isso para usar você, para usar a mim, para usar a nós. A Umbanda disse, Deus ainda continua usando homens como seus agentes. Mas Ele só vai usar naqueles que têm esses pré-frutos, que nasceram com isso. Então, se Deus ver isso em você, Ele vai trabalhar em você. Aceite a operação do Espírito Santo, levando o tempo que for, mas Ele quer fazer de você seus agentes. Quer ser conhecido e quer ser adorado, através das coisas que Ele mesmo for fazer na tua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Essa é a simples e humilde mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Você coloca de pé, inclina a tua fronte e vamos falar com o Senhor uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, quão maravilhoso, Senhor, foi tudo isso que nós ouvimos do Teu Cristo, dos Teus apóstolos. Como é maravilhoso, Senhor, saber que, mesmo na condição em que estamos, tão falhos, Tu ainda usa homens. E como disse o Teu profeta, Senhor, por isso é que é difícil fazer com que homens mortais possam crer em outros homens mortais como os Teus representantes. Mas é dessa maneira, Senhor, que Tu tens operado. E Tu usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as coisas sábias. Então, Senhor, que Tu possas usar nós como loucos, como pequenos, como indignos,
para sermos os teus agentes. O teu profeta disse, se essa era a era de Deus, então Deus tem que ter alguma testemunha, e ele disse, eu quero ser uma testemunha, Senhor. Nós estamos aqui desejosos disso, de ser testemunhas de Ti, que Tu venha falar com cada filho Teu, que Tu venha remover dele, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti e ao Teu reino, para que Tu possa trabalhar ao nosso meio, para ser de nós agentes Teus, Senhor. Nós queremos realmente deixar um legado, Senhor. Nós queremos ter essa influência. Teu profeta disse que a tua igreja pode influenciar pessoas, pode influenciar vidas, através dos frutos do teu Espírito operando neles. Senhor, queremos isso para nós. E nós queremos isso porque entendemos que Tu mesmo coloca em nós esse querer. E Tu mesmo vai operar, ou realizar, ou efetuar. Então ajude a cada um de nós, Senhor. Limpa-nos, endireita-nos, corrige-nos. O profeta disse, se alguém está querendo buscar ver a mim, então, Senhor, remova de mim, remova-me da presença, para que eles possam ver apenas a Ti. E que nós possamos, Senhor, ser um exemplo para que, através da representatividade que estamos dando, Tu possa ser manifestado realmente e conhecido. Enquanto alguns dão testemunho errado de Ti, nós queremos, Senhor, dar um testemunho fidedigno dos Teus frutos, do Teu Espírito, da seiva da videira. Ajuda a Tua noiva, ajuda a igreja de Cristo na terra, Senhor, a fazer isto. Nós entendemos que Tu ainda tem testemunhas. Ajude-nos, Senhor, a darmos os frutos do Teu Espírito. Energiza em nós, capacita-nos, Senhor, para frutificarmos para Ti. E nós Te damos glórias e graças por tudo, Pai, porque cremos que esta é a Tua obra, este é o Teu reino, e o reino dos céus está em meio a nós e também dentro de nós, operando em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.